Boston, uma das maiores cidades do Nordeste americano, tem o orgulho de ser um grande polo universitário. Estudantes de todos os continentes vêm até aqui em busca de algumas das melhores instituições de ensino do planeta, principalmente Harvard e o MIT. Faz sentido que uma cidade tão ligada às ciências tenha um dos melhores museus do mundo no tema. Estamos no Museu da Ciência de Boston. Talvez a melhor tradução seria no plural, as ciências. Afinal de contas, essa coleção aborda as mais diversas áreas, da paleontologia à matemática, da ótica à geologia, da química à mecânica. E unindo todos esses temas, um grande objetivo: tornar a ciência divertida, trazer os conceitos para o dia a dia e para a linguagem mais simples. Fazer do aprendizado uma brincadeira e da visita um passeio leve e inesquecível para toda a família. São 3 andares e mais de 700 experimentos interativos. A recomendação dos curadores é que a visita comece pelo piso mais alto e que, aos poucos, o público vá descendo até a saída. Por isso, subimos pelas escadas rolantes até a primeira atração. Esse é o Jardim das Borboletas. E ao contrário de outros museus mais tradicionais, aqui elas não estão mortas e espetadas em alfinetes. O encontro é bem mais bonito. Em um ambiente de temperatura e umidade controladas, vemos diversas espécies de borboletas, vivas, coloridas, a centímetros de nossos olhares. Vídeos, fotos, placas e instrutores voluntários trazem informação relevante sobre tudo o que vemos. As curiosidades sobre as espécies e seus locais de origem, o processo de metamorfose, as relações das cores das asas com as possibilidades de camuflagem na vegetação. Boston é uma cidade muito fria na maior parte do ano, mas neste jardim o clima é sempre tropical. 34 graus, cores e uma atmosfera bem conhecida por nós, brasileiros. Neste museu, as mudanças de tema são rápidas. Tudo bem pensado para escapar do menor sinal de tédio. Agora já estamos em uma exposição chamada Seeing is Deceiving, ou Ver é Enganar-se. E a brincadeira é com as ilusões de óptica. Os pesquisadores utilizam esses casos para entender como o cérebro interpreta as informações que chegam pelos olhos. O quadrado que respira, por exemplo, nos deixa a ilusão de que a forma branca está aumentando e diminuindo o tempo todo, como se estivesse inflando e desinflando, o que de fato não acontece. Outro experimento curioso é este, com desenhos de espirais em sentidos opostos. Ao ser iniciado o giro, você pode jurar que os círculos se movem para dentro e para fora. Mais uma ilusão. Mais um momento em que o cérebro confunde-se com o que vemos e nos leva a conclusões erradas. Sigamos aprendendo, sigamos nos divertindo. Para as crianças, há um cinema 4D, mostrando diversos aspectos da ciência através de histórias com personagens de desenhos animados. Os adultos podem preferir palestras e debates como este. O tema é o futuro da informática. Uma abordagem, obviamente, mais madura e sóbria do que a do cinema 4D, mas sempre fugindo do linguajar técnico ou rebuscado, e utilizando piadas, objetos, brincadeiras.
é um misto de show e aula. And I'm going to show you the Harvard Mark I, one of the world's first computers. And John von Neumann, that computer scientist I just quoted, actually used this computer to do calculations during World War II for the Manhattan Project. Now you can see it was massive. It was 50 feet long. It weighed 5 tons. And this computer had the same computing power as a calculator. So obviously we've taken our giant computers and we've shrunk them down really, really small. At the time, the Harvard Mark I was incredibly powerful. It could do 3 calculations each second. If we compare that to one of our supercomputers today, one of our room-sized computers, this is the TH2 supercomputer in China. It's the world's fastest supercomputer. It can do 33,000 trillion calculations per second. That's a 33 with 18 zeros after it. That's pretty incredible. So the other trend we've seen is obviously that our computers have gotten a whole lot more powerful. De olho no futuro, também encontramos atrações de um passado muito remoto. Esse é um corte da maior árvore do mundo, a sequoia gigante. Ela pode chegar a 7 metros de diâmetro e 85 de altura. Este segmento foi retirado de uma árvore com simplesmente 2.000 anos de idade. Até que não é tanto, comparado à mais antiga das sequoias, encontrada na Califórnia e que tinha 4.650 anos. Cada pequeno anel destes mostra 1 ano de crescimento da árvore. É fascinante imaginar que ela nasceu praticamente junto com Cristo. Cresceu durante boa parte do Império Romano. Passou pela Era Medieval, pela Renascença, pela independência americana, por tantos inventos e descobertas. E o mais incrível, a árvore segue viva na Califórnia. Esse segmento foi retirado justamente para protegê-la de uma praga e permitir que continuasse crescendo. Daqui a pouco vamos conhecer a mais nova e interativa ala do museu, o Hall da Vida Humana. E vamos descobrir que uma residência comum pode virar um divertido laboratório de ciências. Mundo Museu está de volta a Boston, nordeste dos Estados Unidos. Em uma cidade conhecida por ter algumas das melhores universidades do mundo, também encontramos um grande museu, totalmente dedicado às ciências. Este é o Museu da Ciência. 3 andares de experimentos, interações e curiosidades para ensinar divertindo. Chegamos agora ao 2º andar, e é nele que encontramos a mais nova e interativa seção do museu. O Hall da Vida Humana tem 70 experimentos para que o visitante entenda melhor a parte da biologia que lhe atinge mais diretamente, o próprio corpo. A evolução, por exemplo, fica bem fácil de ser compreendida assim, diante destes cérebros. Note a diferença entre o tamanho e a sofisticação de cada um deles, desde o minúsculo cérebro de uma ave. O do gato é pequeno, mas já tem um nível de sofisticação que permite aos cientistas diversas pesquisas com resultados aplicados aos humanos. Os cérebros dos macacos são os mais parecidos com os dos homens. Tanto que, ao estudá-los, podemos tirar várias conclusões sobre os processos de socialização, com resultados que serão perfeitamente aplicáveis aos humanos. Por fim, o cérebro dos homens e mulheres. No passado, grandes mistérios para a ciência. Agora, cada vez mais decifrados em detalhes. Hoje, com o uso de tomografias, já é possível até identificar a depressão chegando ao indivíduo.
Outras imagens muito curiosas do corpo humano são as das mãos. Diante de radiografias de pessoas com idades diferentes, alguns desafios são propostos. Quais destas mãos já pararam de crescer? Qual delas sofre com artrite? Qual delas tem uma fratura? E agora uma brincadeira que pode, num primeiro momento, assustar muita gente. O visitante coloca-se diante desse painel e começa a ver onde vivem as centenas de milhões de micro-organismos que rotineiramente se estabelecem no corpo humano. Pulmões, estômago, intestino, pele, eles estão em toda parte, mas nada de pânico. Seguindo as normas de higiene, a maior parte desses invasores vai nos ajudar a manter o equilíbrio e as defesas contra as doenças. Conhecer melhor o nosso próprio corpo é fundamental. E aqui estão réplicas em tamanho real dos órgãos humanos. Encaixando, mexendo, brincando, é possível saber mais sobre eles, sobre a localização deles, sobre a importância de cada um. Um centro de estudos de genética também patrocina estes módulos para tentar passar os conceitos básicos sobre o tema. Neste museu, além de vídeos e fotos sobre os humanos, também podemos encontrar mais de 100 animais vivos. É o caso desse espaço dedicado ao sagui cabeça de algodão. Este é um dos menores primatas do mundo, com pouco mais de 20 centímetros de comprimento e peso inferior a 500 gramas. Eles são nativos da floresta colombiana, mas a grande quantidade de predadores e o uso frequente de pesticidas está dizimando a população desses animais. Por isso, o museu tem um programa para cuidar de filhotes como estes em cativeiro. Ao completarem 1 ano de vida e terem força e resistência para poderem se defender, eles são levados de volta à Colômbia e soltos na mata. A ciência está na floresta tropical, nos laboratórios, nas telas, nas salas de aula, em toda parte, inclusive dentro das nossas casas. Basta saber observar. É o que nos mostra essa parte do museu, recriando alguns ambientes residenciais. Os objetos do cotidiano podem nos trazer ensinamentos interessantes. É o caso das lâmpadas domésticas. Quase todos já ouvimos falar que algumas são mais econômicas que outras. Mas é fazendo força ao girar esse mecanismo que sentimos mais claramente a diferença da energia necessária para acender cada uma delas. A lâmpada de LED é uma tranquilidade. Quase sem esforço, ela logo se acende. É preciso gerar apenas 8 watts. A lâmpada fluorescente compacta precisa de um pouquinho mais de força. Com 9 watts, temos a luz. Mas quando vamos para a incandescente, aí percebemos como é preciso força para mantê-la funcionando. 40 watts, 4 vezes mais que as outras. Enfim, lição prática de ecologia. O micro-ondas também é utilizado para dar algumas lições de física. Ao colocar um CD no micro-ondas, os cientistas destacam que o alumínio presente nesses objetos entra em autoignição, isso é, acontece uma combustão mesmo sem a presença de uma chama ou faísca. Isso acontece com todos os metais quando absorvem determinadas quantidades de micro-ondas. Veja só o resultado final.
É o mesmo caso do papel alumínio quando colocado no forno de micro-ondas. Veja a quantidade de faíscas emitidas. E agora acompanhemos o que acontece com uma lâmpada incandescente. As partes metálicas dela aumentam de temperatura. As micro-ondas são absorvidas pelo filamento de tungstênio, que ao aquecer também libera calor para os gases à volta. E até o banheiro, quem diria, pode nos trazer lições científicas e ecológicas. Afinal de contas, muita gente jamais se perguntou qual é a quantidade de água usada a cada descarga. Pois aqui está a resposta. Quase 7 litros. Imagine isso multiplicado pelos milhões de habitantes das grandes cidades todos os dias. A água, sem dúvida, é uma das grandes questões do planeta. Ciência e espetáculo. Você vai entrar em um teatro onde são criados raios e trovões. E uma das atrações preferidas pelas crianças, a ala dos dinossauros. É o que veremos no próximo bloco. Estamos hoje em Boston, nos Estados Unidos, visitando um museu interessante para toda a família. Uma instituição que se propõe a ensinar os conceitos da ciência de um modo interativo e divertido. Aprender brincando é sempre melhor. Nos blocos anteriores já vimos atrações com animais vivos, desafios de ótica, jogos sobre o corpo humano, curiosidades sobre a ciência que podem estar dentro de casa. E o museu ainda tem muitas surpresas. O visitante pode, por exemplo, entrar no Teatro da Eletricidade. Pelo nome é possível ter uma vaga ideia do que nos espera, mas dificilmente alguém realmente imaginaria encontrar algo assim tão espetacular. Um palco gigante, com um misto de ator e monitor científico. Equipamentos imensos. E a ação começa. The machines behind me are lightning machines. They produce over 1 million volts of electricity, and we use them for experiments to better understand the way lightning behaves and lightning safety. Because this isn't a movie and it's not a special effect, there's no way for me to turn the volume down. So if you or anyone you brought with you is not really a big fan of bright flashes and loud noises, you're probably not going to enjoy the show too much. É o conhecido talento dos americanos para o entretenimento, desta vez aplicado às lições de ciência. Não faltam as piadas e as surpresas no roteiro. That spark isn't electricity, it's hot air. And there's a really easy experiment we can do to prove that. Heat is an effect of electricity moving through the air. Entre um momento mais descontraído e outro, o monitor trata de explicar a formação dos raios e trovões. The two effects that we're going to focus on today are the light and the sound, because they are what we call thunder and lightning. Thunder being the noise, lightning being the light. They're evidence that electric charge is moving through the air, but remember, we can never ever see electricity. We only see these results. E para as crianças que saem encantadas do espetáculo, ainda restam mais atrações que misturam museu com parque temático. A chegada à ala dos dinossauros tem o impacto de ficar frente a frente com a réplica do que era um Tiranossauro Rex.
O modelo pode ser considerado bastante realista, já que foi baseado no estudo de 30 esqueletos encontrados em diversos cantos do mundo. – 5 metros de altura e até 12 metros de comprimento. Garras afiadas e resistentes, dentes enormes, cabeça, corpo, cauda e pernas musculosos e ágeis. Uma máquina de caçar, a mais poderosa de todos os tempos. O super predador. Segundo alguns cientistas, capaz de alimentar-se inclusive de animais da mesma espécie. Eles viveram há 65 milhões de anos e os vestígios do T-Rex foram encontrados em diversos estados americanos, no Canadá, na China e na Mongólia. Aqui também encontramos uma reprodução da única pegada de tiranossauro encontrada até hoje. Foi no deserto do Novo México e ajudou os cientistas a calcularem o tamanho, o peso e, por associação, a semelhança com outras espécies que têm 3 dedos e grandes garras. Mas nem todos os gigantes daqueles tempos eram violentos predadores. Veja só o húmero de um braquiossauro. Por ele, você pode imaginar o tamanho do animal. O braquiossauro tinha 15 metros de altura e 25 de comprimento. Um herbívoro que pesava 115 toneladas e comia 2 toneladas de plantas por dia. Agora encontramos o esqueleto completo de outro dinossauro bastante curioso, o Triceraptor, que, como o nome em latim indica, tem 3 chifres, 2 na testa e 1 sobre o nariz. Podemos notar alguma semelhança com os rinocerontes da atualidade. Só que ele tinha 6 metros de comprimento e quase 3 metros de altura. Mas o que o torna especialmente fascinante é que, segundo alguns cientistas, o Triceraptor seria um dos poucos animais capazes de travar duelos equilibrados com os tiranossauros. Baixo, forte, com longos chifres, a cabeça protegida por uma espécie de crista e o corpo coberto por uma grossa escama. Seria a defesa quase perfeita contra o ataque quase perfeito. Um duelo que desperta a imaginação de muitas crianças que vêm até aqui. E essa é a grande qualidade desse museu: despertar a imaginação. Através de imagens, objetos, brincadeiras e interações, mexer com a imaginação, provocar a reflexão, levar o visitante a, quando chegar em casa ou na escola, buscar ainda mais informações sobre tudo isso. Esse é o Museu de Ciência em Boston, provando a cada atração que o conhecimento pode e deve ser muito divertido.